Olá, você está ouvindo o episódio número 22 do NovoCast, o podcast do Novo. Inscreva-se no nosso canal na sua plataforma favorita e também no YouTube. 50% de toda a população vive em cidades que ocupam só 2% do território do planeta. É muita gente junto, vivendo no mesmo lugar, e esse número só cresce. Obviamente, vai aumentando também o desafio de como é que as cidades vão precisar se administrar de forma inteligente, com acesso simplificado a serviços como saúde, educação e mobilidade. Para falarmos sobre as cidades inteligentes, convidamos o deputado federal do Novo em São Paulo, Vinícius Poit, e o especialista em gestão, estratégia e governo inteligente, Alexandre Matos. Vinícius Poit, bem-vindo de volta ao NovoCast. Vinícius, explica a cidade inteligente para a gente. Para que uma cidade inteligente funcione e crie impacto positivamente, é preciso que os governos estejam atentos às necessidades do público. A população vai poder contar com legislações adequadas, de modo a facilitar e simplificar parcerias que acelerem esse processo? Olá, Marie, todos os ouvintes do NovoCast. Indo direto ao ponto, as cidades inteligentes são cidades que usam a tecnologia para melhorar a infraestrutura, otimizar a mobilidade e criar soluções sustentáveis. Esse assunto tem despertado interesse tanto da população como do governo, uma vez que visa melhorar a qualidade de vida, de serviços públicos e de sustentabilidade. Mas para que isso seja possível, é necessário sim investimento em soluções tecnológicas e planejamento urbano. As cidades inteligentes, Smart Cities, podem ser criadas de duas formas. Uma, investimento em cidades planejadas e inclusão no planejamento prévio de tecnologias e ações sustentáveis. E dois, reavaliação dos processos das cidades já existentes com a identificação de melhorias de acordo com a necessidade dos habitantes. No Brasil, pessoal, a gente já tem cidades inteligentes como Brasília, cidade planejada, no quesito cidade planejada, e São Paulo, que destaca como uma cidade pelos investimentos em mobilidade urbana, com a criação de mais ciclofaixas e corredores de ônibus, por exemplo. No Congresso, existe a Subcomissão Especial de Cidades Inteligentes e a Frente Parlamentar Mista em apoio às cidades inteligentes e humanas. E dessa forma, a gente sabe que o Legislativo Federal está em cima da pauta e a população vai poder contar com legislações adequadas, de modo a facilitar e simplificar parcerias que acelerem esse processo. Olá, Alexandre. Obrigada por aceitar o nosso convite e bem-vindo ao NovoCast. Alexandre, existe cidade inteligente sem uma prefeitura inteligente? Bom, Maria, muito boa a sua pergunta. De fato, as cidades inteligentes, elas precisam de uma prefeitura inteligente. E como é que funciona essa relação, entre uma prefeitura inteligente e uma cidade inteligente? Uma cidade inteligente é uma cidade que tem sensores capturando informação em todo o território. No sinal de trânsito, no sistema de mobilidade, no sistema de distribuição de água, na coleta de lixo, enfim, em todos aqueles equipamentos que ficam na cidade gerando algum tipo de serviço, você tem um sensor conectado à internet que gera dados e que são enviados para bibliotecas de dados. Então, uma coisa interessante que surge a partir da cidade inteligente é essa enormidade de dados que podem ser utilizados pela prefeitura para aperfeiçoar a sua gestão. Então, assim, as cidades líderes do mundo têm criado bibliotecas amplas com dezenas, centenas de conjuntos de dados que são atualizados em tempo real e que servem para fazer a gestão dos serviços públicos, para fazer metas de desempenho, para avaliar a qualidade da prestação de serviço em todas as frentes das prefeituras. Então, uma cidade inteligente também pressupõe uma prefeitura inteligente capaz de usar dos dados gerados na cidade para aperfeiçoar os seus serviços. Vinícius, a gente vive um momento que o isolamento provocado pela pandemia colocou a gente numa realidade cada vez mais digital, desde as relações pessoais à interação com serviços públicos. Como é que deve caminhar a integração dos serviços na cidade inteligente? E para você, como o setor público vai acompanhar essa evolução? Marie, de acordo com... Tem um estudo que chama The World Population Prospects, de 2017, que estima a população mundial chegar a 8,6 bilhões em 2030. Então é óbvio que com esse crescimento populacional,
a necessidade das autoridades, né, acompanharem e estruturarem as cidades para oferecer qualidade de vida, evitar problemas sociais é latente e isso vai acontecer. Tem um outro estudo, para pegar mais um só, da IESE, né, Business School na Espanha, que falam de 9 variáveis que indicam o nível de inteligência de uma cidade. Isso está intimamente ligado com o governo, com o setor público. Capital humano, coesão social, economia, meio ambiente, governança, planejamento urbano, alcance internacional, tecnologia e mobilidade de transporte. E a integração desse serviço nas cidades inteligentes deve ser também gradual e estudada, planejada. O setor público deve acompanhar essa evolução de acordo com as suas competências também, porque o setor público a gente sabe que quer fazer tudo e faz tudo mal feito. Fazer o que é prioritário e o resto com parceria público-privada. Exemplo do legislativo que já está fazendo algumas leis, fiscalizando o executivo colocando em prática, né, para a gente trazer realidade para cidades inteligentes. A gente já tem um projeto de lei na Câmara que está rolando, prevendo uma utilização do FUST, o Fundo de Universalização de Serviços de Telecom, para que esse dinheiro seja aplicado no financiamento de políticas governamentais, programas de cidade inteligente e construção de infraestrutura de transporte de dados para os sistemas de telegestão, de iluminação pública, por exemplo, né, que comportem soluções de IoT, tal da internet das coisas. Então, sim, o governo tem que acompanhar isso e eu acredito que lá lá no Congresso a gente está fazendo a nossa parte, mas a população tem que ficar em cima e cobrar seus representantes. Alexandre, você participou de um estudo comparado internacional das cidades. As cidades brasileiras estão muito atrasadas com relação às líderes em inteligência no mundo? De fato, Marie, existe um certo atraso entre as cidades brasileiras e as cidades líderes no mundo. Esse ano a gente teve a oportunidade de estudar vários casos nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e na América Latina e fazer uma avaliação comparada, né? E as cidades líderes do mundo já têm assim, unidades de dados, de análise avançada de dados, por exemplo, nos centros de governo já há 4, 5, 6 anos. E essa é uma tendência forte, né, que tem sido adotada nas principais metrópoles e só recentemente a gente tem visto esse movimento acontecendo nas cidades da América Latina e do Brasil. A gente observa também que com a pandemia, com o Covid, né, muitas cidades começaram a fazer uso de dados gerados na cidade para fazer a gestão, né, tanto da mitigação da pandemia quanto da retomada. Então a gente viu aí índice de atividade, índice, né, de confinamento, né, das pessoas ficando em casa, a movimentação, né, nos transportes públicos. Esses dados suportaram algumas prefeituras na gestão da crise. E o que a gente observa também é que esse atraso relativo também pode ser tomado como uma oportunidade, porque os custos de se investir numa cidade inteligente, eles caem, né, eles decrescem com o tempo, e as cidades brasileiras podem também aprender com os acertos e erros das cidades líderes do mundo. Vinícius, para você, como é que vai ser o papel dos novos gestores públicos do Executivo ao Legislativo Municipal, esses eleitos agora em 2020, no desenvolvimento de cidades mais inteligentes que incluam digitalmente os cidadãos? As eleições de 2020 são extremamente importantes, né? São as eleições municipais, a ponta, onde tudo acontece, é onde as pessoas de fato consomem os serviços públicos de saúde básica, educação básica, segurança para ir e vir. Então, daqui a pouco, a gente vai ter mais uma oportunidade de mudança nas cidades, com desenvolvimento, com sustentabilidade, com tecnologia, eficiência, e que saibamos votar, né, e buscar candidatos preocupados com esses assuntos importantes, preocupados com as inovações, com a tecnologia, com o empreendedorismo e com as cidades inteligentes. Contem comigo na Câmara para lutar por esses assuntos. E agora eu conto com vocês, cidadãos, para votar com consciência e eleger representantes nas cidades que se preocupem também com o futuro, né? Se preocupem também com planejamento, com tecnologia, com as cidades do futuro e não só depois com tapar um buraco e remediar problemas sem atacar as causas e se antecipar. Alexandre, na sua visão, quais devem ser as prioridades dos próximos prefeitos para tornar as cidades brasileiras mais inteligentes? Pois é, os prefeitos assumem no Brasil, né, com um desafio muito grande, né? Um é de tirar as cidades brasileiras do século passado, porque a gente ainda convive com problemas
estruturais, como saneamento, né, que já foi solucionado na maior parte dos países desenvolvidos já no século passado, e tem o desafio de fazer, né, a convergência em termos de cidade inteligente e tecnologia. Então, a primeira coisa, eu acho que tem que ser seletivo, né, em que investimentos priorizar dentro de cada cidade. Eu entendo que aqueles serviços que gerarem retorno para a cidade em termos de economia de custos, em termos de produtividade ou de ampliação da qualidade dos serviços, devem ser priorizados. Então, eu acho que muito pode ser obtido para as cidades brasileiras, por exemplo, no campo da segurança, com investimento em tecnologia na cidade. A mesma coisa vale nos serviços públicos tradicionais, né, como saúde e educação, mas também no campo da gestão urbana, né, da gestão de serviços de limpeza, do funcionamento, né, da logística e da mobilidade nas cidades. Então, os espaços são diversos, mas é preciso fazer com cautela toda a matemática antes de sair investindo em novas tecnologias, para não se criar o que a gente chama de elefante branco tecnológico, né? Investir em tecnologia de obsolescência rápida ou que tem baixo retorno. Então é preciso ser bastante focado e analisar caso a caso. Vinícius, é fundamental a cooperação das pessoas com aqueles que constroem e proporcionam as cidades inteligentes. Como última pergunta, como tem sido a participação da sociedade nessas pautas junto às discussões e comissões da Câmara? Obrigada por retornar aqui no NovoCast, Vinícius. Eu que agradeço, Marie, mais um convite, mais uma oportunidade. Respondendo essa última pergunta, a construção das cidades inteligentes, é óbvio, né, não depende só dos poderes e autoridades. É necessário, sim, atuação conjunta com a população e as empresas que trazem essas soluções inovadoras. É um trabalho a quatro mãos. Se a população também não cobrar, não ficar em cima, cobrar dos seus representantes, a coisa não anda. A população e o ecossistema envolvido com esse tema tem tido uma atuação próxima com relação aos debates realizados na Câmara, né, principalmente na Subcomissão Especial de Cidades Inteligentes e na Frente Parlamentar, que eu já citei aqui, de apoio às cidades inteligentes e humanas. Agora, mais do que nunca, a sociedade terá a oportunidade nas eleições municipais, nas urnas, de cooperar com aqueles políticos, aqueles representantes que colocam na sua fala, colocam no seu programa de governo, colocam nas suas metas construir cidades mais inteligentes, mais eficientes, que promovam maior qualidade de vida e promovam o crescimento para sermos uma sociedade do futuro e não ficarmos sempre atrasados. É isso aí, Vinícius. Muito obrigada pela participação de novo aqui no NovoCast. Então, pessoal, é isso aí. Escolham bem seus candidatos nas próximas eleições. Alexandre, explica pra gente de que forma o setor privado participa do processo para fazer as cidades mais inteligentes. O setor privado é quem lidera todo o processo de inovação de aplicações e hardwares e tecnologias no uso urbano, né? Então tem muitas empresas pequenas, médias, grandes, empresas novas, desenhando soluções para aperfeiçoar os sistemas em operação na cidade e melhorar a vida dos cidadãos e dos consumidores. Então a liderança é do setor privado. O que é importante é que as prefeituras tenham a inteligência de saber abrir o espaço para que a inovação aconteça no território e não bloqueie, né, todo o esforço empreendedor que existe por aí. É importante também fazer o desenho de boa regulamentação para alguns casos, né, para que você mantenha um processo competitivo entre as empresas no espaço urbano e que possa favorecer, né, ao cidadão. Haverá também desafio para as prefeituras, né, criarem um ambiente propício. Vou dar um exemplo bem simples. Numa cidade canadense, eu me deparei com um robô fazendo entrega, né, na calçada. Eu fiquei pensando, caramba, se esse robozinho estivesse rodando numa cidade brasileira, numa calçada brasileira, ia ser complicado. Então, assim, o investimento, né, na infraestrutura da cidade, ele tem que estar, vamos dizer assim, alinhado com os investimentos tecnológicos. Dá para a gente ter tanta solução high-tech se às vezes a gente está lidando com problemas do século passado em algumas delas. Alexandre, para encerrar, as tecnologias se desenvolvem muito rapidamente. Como é que você vê o futuro das cidades inteligentes, seus benefícios e riscos? De novo, muito obrigada pela sua participação aqui no NovoCast. É verdade, as tecnologias elas avançam muito rápido, né? E a diversidade de aplicações também. Então, assim, tem gente que pensa em cidade inteligente, pensa naquela cidade onde tudo está resolvido e que os robôs vão resolver todos os nossos problemas, né?
que é uma visão utópica. Já tem gente que vê pelo lado distópico. Caramba, a gente vai estar numa cidade absolutamente sem privacidade, sendo controlado e vigiado o tempo todo. Eu acho que nenhuma dessas duas visões extremadas vai ser realidade. Eu acho que a gente vai ter, como todo processo tecnológico, né, um grande entusiasmo com as novas tecnologias, com as soluções que vão sendo criadas. Algumas delas vão ser interessantes, mas não serão tão úteis, vão acabar se tornando obsoletas. Outras vão trazer melhorias de produtividade e de qualidade de vida para os cidadãos. E a gente, com o tempo, absorve, igual a gente absorveu a luz elétrica. Hoje ninguém pensa que, né, na cidade sem energia elétrica. Então, eu acho que esse é um processo que vai acontecer nos próximos anos, mas as cidades, num horizonte assim, de uma década, podem ter algumas configurações assim, bastante interessantes e bastante diferentes do que a gente vive hoje. Eu que agradeço pelo convite para poder participar e contribuir para o debate sobre as cidades brasileiras. É um grande prazer. Chegamos ao fim de mais um episódio do NovoCast. Agradecemos a participação de todos vocês que nos ouviram até aqui. Compartilhem para que essas ideias se espalhem cada vez mais. O NovoCast é uma iniciativa do Novo, um partido político que não usa recursos públicos. Você pode doar para o Novo ou se filiar em novo.org.br. Colaborem com as campanhas dos candidatos do Novo para essas eleições de 2020. Eles não usam o fundo eleitoral. Você pode ajudar acessando e se informando como nas redes sociais dos nossos candidatos. Conheça o novo site com os candidatos do Novo de todo o Brasil acessando candidatos.novo.org.br. Até o próximo NovoCast.